Você se acha alguém comum? Uma pessoa sem características chamativas que definem o seu ser? Antes de tudo, saiba que isso é pura mentira. Tenho certeza que você é diferente dos outros, nem que seja na coisa mais simples do mundo. E caso seu pensamento ainda diga o contrário, eu te convido a conhecer o nosso personagem de hoje. O feiticeiro que talvez se assemelhe com você, Kento Nanami, o indivíduo mais normal do universo de Jujutsu Kaisen. Nanami é apresentado pelo autor como um feiticeiro de classe 1, o qual é o nível mais elevado da classificação Jujutsu, com exceção, é claro, do nível especial, onde Gojo e alguns outros estão. Além disso, nos é mostrado a história de Nanami, a qual narra que antes de se tornar o feiticeiro, ele era apenas um trabalhador convencional da sociedade, alguém sem esperanças de melhorar na vida e sem ambições para alcançar, aspecto que já mostram o quão ordinário o seu dia a dia era. Mas ele não está aqui somente para isso. Nosso personagem também foi colocado em cena para elucidar mais um ponto de vista sobre as pessoas e sobre o próprio Jujutsu. Em vídeos anteriores, eu já falei sobre o desespero que Satoru enfrentou, já abordei o inimigo interno de Itadori, a real sombra de Megumi e até a perspectiva daqueles sem energia amaldiçoada. Em todos esses vídeos, cada personagem abordado tem a sua visão sobre o que é o Jujutsu e sobre como deve agir como feiticeiro. E por esse motivo, nessa produção, eu quero mostrar a visão de um ser humano que está nesse universo com o objetivo de seguir o seu dever e atuar em uma área onde ele acredita ter mais aptidão. Bem, por mais que Gojo seja o sensei de Itadori e todo o pilar de confiança do protagonista, eu acredito que Nanami é o real responsável pelos ensinamentos que Yuji adquiriu. Eu vejo esses dois como uma dupla de discípulo e mestre. Afinal, quem realmente mostra que maldições já foram humanos e que você deve seguir seu propósito de qualquer maneira é ele. Para Kento, as pequenas conquistas valem muito. Ele se vê no dever não só de proteger os novatos, como também de carregar o fardo da vida adulta, sem levar problemas para a vida dos outros. Essa contraposição entre Nanami e Gojo serve para auxiliar o protagonista. De um lado, vemos uma pessoa que aparenta ter uma personalidade fria e amadurecida, mas que no fundo se importa bastante com os demais. Do outro, vemos alguém que já perdeu seu sentido de vida e apenas é um símbolo para o mundo, agindo de modo mais descontraído e arrogante, e não tendo conexão direta com as pessoas próximas. Ambos dão a Yuji uma noção de realidade que permitem que ele construa sua jornada. Um evento dentro do anime que mostra as decisões de Itadori sendo postas em xeque é na luta contra Mahito, que ocorre na escola. Lá, a dupla citada age sem dó contra a maldição, e dá aos espectadores a validação de que, se algo pode ser feito, será feito da forma mais fácil. E naquele caso, era aniquilar Mahito a qualquer custo. Tudo isso reflete um pouco como Nanami é. Ele é alguém que segue à risca as regras, bem como um trabalhador comum, mas aceita treinar Itadori, alguém que vai contra as ideias do alto escalão. Afinal, ele é o portador do Sukuna. Ele também é alguém que não se conecta profundamente com as pessoas, mas dá valor às pequenas coisas. Ele transita entre os dois lados do ser humano. Ao mesmo tempo que é bastante lógico, ele também é muito emocional. Por esses motivos, vamos nos basear na corrente do existencialismo para perceber que ser normal é extraordinário. Agir com normalidade é o mesmo que seguir os comportamentos que são esperados de acordo com determinada situação. Isso torna a imagem de alguém meio sem graça, sem diferença, sem especialidade, ou simples mais do mesmo. Mas, como tudo tem exceção, até os mais ordinários se destacam. Então, agora, fique com essas lições. Maturidade se constrói. O existencialismo é uma corrente filosófica que enfatiza a responsabilidade individual, a liberdade e a busca pelo sentido de existência humana. De acordo com os existencialistas, a maturidade não é um estado inato, mas um resultado da autotransformação e do enfrentamento das situações e desafios da vida. Como já dito, Nanami é inicialmente apresentado como um feiticeiro pragmático e desiludido, que se preocupa principalmente em cumprir seu dever como exorcista. Ele segue as regras e diretrizes do mundo dos feiticeiros sem questioná-las, aparentemente conformado com sua existência. No entanto, ao longo da história, ele questiona o significado e o propósito de seu trabalho como feiticeiro, fenômeno que evidencia o questionamento pela própria realidade, uma característica central do existencialismo. Assim como pessoas mais velhas, nosso personagem acredita que tem a obrigação de cuidar dos mais novos, de proteger a vida alheia daqueles que não são feiticeiros, e por isso, seu senso de responsabilidade é tão alto. Essa virada de chave na noção que Nanami tem do mundo acontece na cena da padaria, quando ele decide escolher a ação que gostaria de tomar, sem ligar para ideologias e métodos básicos.
Lá, ele exorciza a maldição no ombro da balconista e recebe um agradecimento sincero pela escolha que fez, o impacto direto de sua atitude no outro. Após esse acontecimento, ele vira um xamã e inicia a trilha do Jujutsu, onde ele define seu novo código moral e reconhece a razão que ele tem de viver. No caso, cuidar das futuras gerações. Tanto que, mesmo sendo rígido com regras, ele reconhece Itadori e decide cuidar dele, atuando de forma similar a um pai. Alguém que sabe ser duro, mas no fundo se importa mais do que todos e apenas quer o melhor para seu discípulo. Tal fato destaca que a maturidade não é um estado estático alcançado automaticamente ao atingir certa idade, mas sim um processo contínuo de autodescoberta, onde o ser humano deve atuar por conta própria e com foco nos demais, agindo com base em um propósito, nunca ficando satisfeito com uma vida pacata e monótona. Isso me faz pensar que, para alguém normal, Nanami é bastante único. Mostre que realmente se importa. Demonstrar seus sentimentos pelo próximo é uma ótima maneira de criar conexão emocional. Porém, nós sabemos que existem muitas pessoas que não fazem isso, ou elas apenas não sabem. Elas agem de outra forma, no caso, escondido, e não se expressam diretamente para os demais. Nanami é exatamente assim. Sua casca externa inibe o medo e a fragilidade que sente no campo de batalha. Seu corpo pode até não ser afetado, mas sua alma é. E Mahito já nos comprovou isso. Mas, mais uma vez, seu propósito fala mais alto. É mais do que simplesmente querer. Ele precisa proteger os necessitados. Nesse sentido, podemos perceber que, diferente de Gojo, que normalmente prefere lutar sozinho para não ser atrapalhado, Kento já opta pela cooperação com um grupo. Ele sabe que não é forte o suficiente para derrotar qualquer um. E a forma como ele passa essa mensagem pode até parecer meio rude às vezes. No entanto, clarear as ideias e ajudar os outros é sua linha de ação para seguir em frente. Pois atitudes valem muito mais que palavras. Só elogiar e agradecer o esforço dos outros não mostra seu valor. Optar por seguir o caminho da enganação nem passa pela cabeça do feiticeiro de classe 1. Então, nem irei entrar nesse tópico. Ele coloca sua pele em risco sempre que preciso. Uma típica atitude de pessoas que devem ser valorizadas e não usadas. Porém, vocês sabem que encontrar pessoas assim, no contexto atual, é complicado. Em um cenário de enganações, isso é bastante difícil. Em contrapartida, você ainda pode ser melhor. Valorize seus companheiros e não hesite em falar o que sente com quem é de confiança. Afinal, ninguém consegue ler seus pensamentos. E, na maioria dos casos, trabalhar em conjunto é o que impulsiona o avanço, pois nós nos complementamos quando unidos. Lembre-se, o forte age sozinho, o fraco se une a mais fracos para se tornarem fortes. A essência vem de dentro. Seguindo a ideia de Platão, a essência de todas as coisas existe em um plano superior, transcendental e imutável. Nessa visão, a verdadeira essência do ser humano não é encontrada no mundo material, mas sim no mundo das ideias. A busca pela essência envolve, portanto, um movimento de transcendência e contemplação. Dentro dessa perspectiva, pode-se interpretá-la como uma chamada para que cada indivíduo busque conectar-se com sua verdadeira natureza, sua essência imaterial e eterna, por meio da introspecção e reflexão constantes. Devemos olhar para dentro de nós mesmos em busca de autenticidade, daquelas noções que só nós temos, nos afastando das influências externas e das expectativas sociais que muitas vezes nos distanciam da verdade. Já que viver uma vida mais significativa, alinhada com nossos valores, é o objetivo de todos, assim imagino. Ter um senso de pertencimento a algo, especificamente pertencer ao seu próprio desejo, é a forma como Nanami leva a sua vida. Ele enxerga no Jujutsu a oportunidade para ajudar quem não consegue. Mesmo achando que os xamãs são ignorantes e idiotas, ele associou seu interior ao universo da feitiçaria e definiu uma justiça baseada na proteção e no esforço dos que merecem. Pois nem ele consegue suportar a morte de aliados. Fazer o certo, mesmo que baseado em um mero julgamento individual, é o que consolida suas ações de zelo pelo próximo. Assim como amadurecer exige tempo e conhecimento, encontrar quem realmente você é também exige. Pense um pouco sobre quem já foi e quem deseja ser. Você está no caminho para isso? Caso não, comece o quanto antes. Quem não sabe o que quer, faz qualquer coisa que os oferecerem. Aí, cabe a você definir se isso já é bom o suficiente para si. Logo, concluímos que a normalidade não é nada mais, nada menos do que uma questão de perspectiva. O xamã de classe 1, sendo o representante da análise, desenvolve a ideia de que até mesmo os mais comuns têm suas especialidades. Uma representação direta da real face de um ser humano que é pouco reconhecido. Não só pelos espectadores, mas também pelos próprios personagens de Jujutsu. Afinal, lá, força é algo muito mais importante.
Tais fatores tornam necessário ressaltar a construção da maturidade, a importância de ser autêntico e entender de onde vem a essência. Nesse viés, fica nítido que ser um trabalhador comum ou alguém ordinário não significa desvalorização do seu ser. Tanto que o próprio Nanami disse o seguinte: sempre pensei que eu era uma pessoa sem razão para viver, mas suponho que estava errado. Mesmo alguém como eu pode ter um propósito na vida. Espero que tenham gostado das lições, por isso eu conto com o seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi a reflexão gerada pelo homem mais normal de Jujutsu Kaisen, Kento Nanami. Então, eu espero que tenham gostado, obrigado pela atenção e até mais, meus caros!